porque aí ficaria bem melhor. Você teria a questão da segurança, porque você vai poder ver seu filho, deixar ele brincando lá e fazer suas atividades, mas você tá ali acompanhando. Você pode, né, trazer aí a questão do som, porque existe a musicoterapia e ela também traz uma função para a criança, auxilia aí no dia a dia, no desenvolver dela, para acalmar, para agitar, enfim, estimular. Então, ótimo se todo mundo pudesse usar automação, mas como uma solução econômica, esses pais, essas famílias podem apenas adaptar com uma lâmpada dimerizada. Ô, Cláudia, o neuroarquiteto, só indo um pouquinho agora da questão do autismo, o neuroarquiteto, ele tem um olhar mais apurado, ou, se você vai entender muito bem a minha pergunta, porque esse assunto é um pouco distante da minha realidade, eu sou bem leigo nisso. A gente sabe que a luz, ela tem um impacto muito grande na qualidade da saúde ocular. Realmente tem um impacto muito grande e o neuroarquiteto, ele olha para isso? Sim, dentro da pós-graduação a gente vê um módulo de Neurolight. Eu tenho uma outra especialização em Light Design, então uma coisa vai casando com a outra. E depois que eu fiz essa pós, eu uso o mínimo de lâmpada possível, porque você entende que são pontos específicos. É estratégico. Para que eu quero a luz? Para iluminar o quê? Qual é a função dela dentro do meu dia a dia? Eu vou estudar? Eu vou trabalhar? Eu vou cozinhar? Eu vou ver uma TV? Eu vou dormir. Então, assim, além de trazer aí um déficit e causar uma perda de performance mais rápido ainda tem a questão, por exemplo, de coisas como a insônia, né? É uma coisa que eu vou dizer eu mesma, eu fazia isso. De manhã até meio-dia, 1 hora, nada de luz em casa. Né? Aí depois, quando começava a se entardecer, pronto, luz. O que eu comecei a fazer? Eu não tinha mais dia e noite, era só dia. Porque meu horário de acordar era 5, então automaticamente eu ia acordar. Só que eu não tinha aquela calmaria para me dar a pausa para eu ir dormir. Aí não é que eu tinha insônia, não tinha sono, vou trabalhar até a hora que eu não tenho sono. Só que isso foi agravando a questão de saúde, você vai ficando cansado, o teu corpo, teu cérebro não aguenta, e aí é onde você muitas vezes fica doente. Né? Então não é só a questão da insônia. Recém-nascidos, por exemplo, troca o dia pela noite. Como é que está a iluminação da sua casa? A gente fala no Neurolighting sobre o círculo circadiano, que é o quê? É o movimento do Sol e da Terra, o amanhecer, o entardecer e o anoitecer. Tem um porquê. Tem um porquê. A energia, vamos dizer assim, a luz elétrica, ela veio auxiliar a gente em muita coisa. Só que como bons seres humanos, ou maus, né, a gente acaba tendo aí os nossos excessos. Sim. E aí a arquitetura vem chamar a gente para a realidade novamente. Olha, porque o que falta ainda no humano é observar que o ambiente que ele vive físico influencia ele até mais que os outros fatores. Porque você faz todo dia a mesma coisa do mesmo jeito. Teu cérebro já está condicionado para isso. Automatizado. Se você não mudar, não vai ter a alteração. E é nisso que a gente entra em outras coisas da psicologia, que aí já não é a minha praia, eu só sou uma curiosa, que aí a gente acaba ali procrastinando muitas coisas, deixando de fazer. Aquela pessoa que tem dificuldade de acordar de manhã cada vez vai ficando pior, e assim vai, e a gente vê a vida passar. Existem outros itens, outros elementos que a neuroarquitetura estuda para o transtorno do espectro autista? É a questão dos móveis, formas orgânicas. Como seria isso? As linhas retas para o nosso cérebro apresenta um perigo. Um sinal de alerta e cuidado. A nível inconsciente. A gente precisa pensar o seguinte, que tudo que a gente faz, o autista também faz, só que com um nível mais elevado. Tá? Eu costumo dizer que não é que eles não sejam normais, não, são. É que em alguns casos eles precisam de uma adaptação maior. Ou a potência um pouco mais. Isso, uma visão, um olhar diferente. Né? Muita gente fala pra mim o seguinte, Cláudia, por que casa e não ambiente comercial? Gente, a inclusão vai ter que acontecer. O número vai aumentar. Sim. Né?
Então, quando a gente traz isso para dentro do nosso lar, a gente está nos precavendo, está cuidando do nosso filho para preparar ele lá para fora. Porque, infelizmente, não estamos preparados. Sim. Mas voltando aqui à forma orgânica, o nosso cérebro, ele entende que a linha reta, ela apresenta um perigo na arquitetura. As linhas curvas traz ali uma segurança e um acolhimento. Então, recomendo sempre para quem tem filho autista em casa, utilizar móveis com cantos arredondados, sofás. E aí você não priva somente ali o quarto da criança, né? Mas também toda a sua casa, só que sem perder design, sem perder função. Sem perder performance também das coisas. Exatamente. Né? E eu falo sempre o seguinte, mas eu tenho que trocar tudo? Não, hoje existe na arquitetura vários fatores dos quais você pode adaptar. Não necessariamente, eu tenho que trocar todos os móveis da minha casa. Fazer aos poucos também. Não, fazer aos poucos é uma outra solução. E aos poucos, nós, sociedade, seres humanos, nós já vamos nos adaptar. Ninguém achou que o redondo ia vir para ficar, e ele veio.